Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live. O pessoal está entrando aí, a Maline está entrando aí, ativando saúde, meu amigo Pablo, a Silvia Maria, minha mãe, entrou aí. Sejam bem-vindos. Hoje é um assunto muito especial em que a gente vai falar de você. Vamos falar da mulher, da felicidade, da mulher se priorizar e assim vamos falar aqui de autoestima, de autocuidado, dos pilares da saúde, muitas coisas aqui importantes que a gente não deve esquecer, já que nós somos o nosso principal tesouro. O que a gente veio fazer no mundo é muito importante e a gente precisa cuidar disso, que é a gente, de nós mesmos. Então, hoje eu chamei a Maline Guzmán. A gente se conheceu há pouco tempo pessoalmente em um evento do Outubro Rosa. E eu já conheço o esposo dela, que é anestesista, grande Pablo, e é um prazer, né? A gente vai falar aqui. A Maline, ela é mentora de mulheres, ela é enfermeira, ela trabalha há mais de 20 anos cuidando de mulheres e ela também tem um projeto Priorize-se. E é disso que a gente vai falar hoje, então essa live vai ser importante para qualquer mulher que quer se cuidar, ter mais, a gente vai falar sobre auto-amor, autoestima, e eu vou já chamar aqui a Maline aqui para entrar aqui e a gente conversar. Ela já vai entrar aí. Já te chamei, Maline. Olá, boa noite. Ei, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, doutor Alex? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Maline, Sim. é muito bom te receber aqui hoje. Eu estava falando, eu vi uma palestra sua muito legal, muito interessante, né? Sobre esse tema, priorize-se, seja o amor da sua vida. E eu quis te chamar aqui porque eu vejo isso como uma coisa muito importante para as minhas pacientes, né? Eu sou cirurgião oncológico, né? Eu formei tem pouco mais de 10 anos, né, na cirurgia oncológica e tem muito tempo, desde que eu me formei, eu me dedico muito à área da ginecologia oncológica, tanto que, né, na minha vida, a principal área de atuação hoje, né, a maioria das minhas pacientes, esmagadoramente, são mulheres, e eu vejo como um tema muito pertinente, que a mulher está acostumada também a cuidar de tudo, do marido, dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho, né, cuidar de um ente querido, né, e nisso, nessas atividades todas, eu vejo que muitas pacientes minhas têm essa dificuldade, às vezes, de olhar para elas mesmas, de saber que ela pode se levar, assim, para passear, ela pode se levar para fazer uma coisa que ela gosta, ela pode aumentar, né, o tempo que ela dedica a um hobby, alguma coisa que ela gosta, atividade física, né? Tanta coisa boa que vai fazer bem para ela. Então, Maline, seja bem-vinda novamente. E eu queria que você se apresentasse e aí dizer para a gente aí como é que você, que tem formação de enfermeira, chegou nessa linda missão que você exerce hoje. Doutor Alex, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Para mim é uma honra estar aqui, receber seu convite para falar desse tema que eu abracei como meu. Eu acho que a gente precisa, sim, levar sempre essa mensagem de saúde, né, de prevenção, de amor, sobretudo, para as pessoas. Então, a gente acaba... aqui, as redes sociais nos permitem, né,
que a gente entre um pouquinho na privacidade das pessoas para falar de saúde para elas. E realmente estou muito feliz de poder, desculpa, de poder estar aqui juntos. Então, eu sou enfermeira, né, de formação, como o senhor disse. Passei por algumas especializações, mas em todos os meus projetos eu sempre priorizei a saúde e o bem-estar da mulher. Também tive a experiência de trabalhar em um hospital oncológico, coordenei um hospital oncológico, e lá a gente sempre fazia atividades com as mulheres para que elas tivessem a autoestima elevada ou melhorada durante o processo de tratamento, né? Então a gente providenciava desfiles, fazia chás, então sempre para que assim, algumas gostavam muito de usar a peruca, outras esnobavam as carequinhas lindas, e sempre a gente fazia com que elas valorizassem a sua beleza, que a gente sabe que a beleza física ela não é a primordial, né? A gente tem uma beleza aqui dentro que fala muito mais, e quando a gente está bem com a gente mesma, a gente exala isso para todas as pessoas que estão ao nosso lado. E esse é o grande objetivo aqui do Divando, a gente fazer com que as mulheres priorizem-se, né? E como o senhor mesmo disse, né? A gente a mulher, ela é multipotencial, a gente precisa dar conta de tudo, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é profissional, então a gente precisa dar conta. A gente acha que precisa dar conta, né? Na verdade, a gente não tem que dar conta. Nós precisamos estabelecer alguns limites para que a gente viva bem do jeito que a gente merece viver. Ai, que lindo, Marlene. E eu, como médico, eu vejo isso nas minhas pacientes, e ao conversar com elas, eu acho que uma das funções, uma das formas de eu ajudar essa paciente é ajudar ela a enxergar que ela precisa estudar ou conhecer mais sobre isso, dedicar tempo, né? Então, antes dela partir para até começar a trabalhar de alguma forma mais dirigida, ela precisa primeiro entender que ela precisa parar e olhar para ela mesma, né? E olhar para nós mesmos passa também por a gente se conhecer, né? Desde as nossas emoções, por que a gente tem aqueles pensamentos que geram algumas emoções, pensar, sim, que a gente tem uma história, essa história ela nos trouxe até aqui, e saber também que daqui para frente, se eu estou, de alguma maneira, passando por uma dificuldade, que, por exemplo, pode ser uma doença, para quem tem um diagnóstico de câncer, ou para quem está cuidando de um parente doente querido que está com alguma doença, que daqui para frente, algumas coisas também podem ser trabalhadas, além da própria saúde, das cirurgias, de tratamento, mas que daqui para frente, se autoconhecendo, permitindo, dedicando tempo a se conhecer, isso vai também dar como se fosse um diagnóstico da situação, né? De como que está, a pessoa começar a se conhecer, para ela, devagarzinho, ela vai notando o que ela precisa melhorar. E como é que você vê isso, né? Você que conhece, né? E ajuda essas mulheres a cair na real, assim, que ela precisa de ajuda, ou cair na real que isso é um conhecimento importante, né? Porque se for ver uma estatística, somente 5% das pessoas, né, estão procurando por autoconhecimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, eu digo que o autoconhecimento é a peça-chave, fundamental. E, na verdade, o que é autoconhecimento, né? A gente fala tanto, eu fiz até um vídeo outro dia, porque as pessoas falam, você fala tanto em autoconhecimento, o que é isso?
Se a gente não entender quem a gente é e onde a gente quer chegar, a gente não consegue fazer absolutamente nenhum planejamento de vida nesse sentido, né? Então, é nos conhecer, é olhar para dentro, é entender do que a gente gosta. Quantas coisas ficam perdidas, né, na nossa vida, que às vezes coisas que a gente gostava de fazer lá na infância, né, na adolescência, na vida mais jovem, não que nós não sejamos jovens, né? Aham. Mas que ficam perdidos, porque a gente acaba absorvido com a correria do dia a dia e, não, e muitas vezes a gente não pratica um simples momento de... Nós que somos muito privilegiados, né, de morar na beira da praia, de descer um pouco, colocar o pé na areia, sentir a brisa do mar, entrar, colocar o pé na água, quem não tem o hábito de mergulho, mas que sentir a natureza, ela nos abastece dessa energia, dessa força, né? Olhar o luar, olhar o nascer do sol. O nascer do sol, ele faz um espetáculo tão grande e a gente muitas vezes está dormindo, está ali e não presencia. Então, assim, eu digo que são pequenas ações que vão fazer toda a diferença nesse processo de autoconhecimento. Agora, uma ação que eu digo que ela é fundamental é a gente aprender a dizer nãos. E aí a pessoa fala, nossa, mas se eu for dizer o não para quem eu amo, eu estou sendo indelicada, né? A pessoa pode não entender. Eu digo que existem formas e formas de falar alguma coisa, né? De expressar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente. Mas muitas das vezes, quando a gente fala um não para alguém, isso pode se reverter num sim para nós. E esse sim vai ser poderoso, né? Vai ser algo que vai fazer muita diferença no nosso dia. Então, isso é uma ação que eu digo que é um bom começo. Porque tem pessoas que falam, mas eu não sei por onde começar. E aí, quando a gente viaja, né, fazendo o link na minha grande paixão, que são as viagens, quando a gente está ali no avião, né, a comissária de bordo, ela fala, olha, se por acaso alguma coisa acontecer, você primeiro coloque a máscara em você, depois em outra pessoa. Nós que somos mães, pais, né, a gente se vê na obrigação de ter que proteger primeiro os entes queridos, os nossos filhos, né? Eu sou mãe de 3, com muito orgulho, falo isso com a boca cheia, porque o maior presente que eu pude ter na minha vida são as nossas filhas. E muitas das vezes a gente acha que primeiro são eles, teoricamente, né? Mas na prática a gente precisa muito entender que nós somos as prioridades nas nossas vidas. Se nós estamos bem, se a gente cuida da gente, nós vamos ter aptidão, nós vamos estar muito bem para poder cuidar de quem a gente ama. E aí estabelecer critérios, estabelecer rotinas, metas. E as pessoas falam, Marlinha, você fala tanto de rotina com propósito. O que é isso? O que é rotina com propósito? É você entender que cada ação sua naquele dia vai ter um porquê. Vai ser entendido num propósito realmente, né? E aí eu entendo que se eu acordo pela manhã, devagar, né, sem aquele estresse, mesmo que eu tenha muita coisa para fazer durante o dia, eu me permiti, mas não vai dar tempo se eu acordar, então eu acordo um pouquinho mais cedo, eu costumo meditar, fazer minhas orações pela manhã, acordo devagar, tomo meu café. Eu falo que o banho de presença é tudo na nossa vida, porque você está ali ou você quando você chega do trabalho, ou antes de ir, para começar purificando, né, o seu corpo, deixando ir ali no ralo todas as energias que não são tão positivas, né, para que você comece com força total. E aí essa energia, ela emana da gente, a gente que busca, a gente que, na verdade, ela já existe em nós. E a gente busca com aquilo que energiza a gente positivamente. Eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Às vezes, coisas que a gente fazia na infância, tocar um piano, um instrumento, cantar, né? Quem gosta de cantar, às vezes não canta porque tem vergonha. E eu falo que a gente precisa deixar muito de lado as crenças limitantes, o medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar. Então, a gente precisa valorizar os nossos sentimentos, valorizar aquilo que a gente gosta, para isso reverter
em forma de saúde pra gente. Porque tudo que a gente não faz, a gente fica remoendo. Ai, podia ter feito. Ai, eu gosto tanto, mas eu não fiz. Eu devia ter falado que eu amo alguém, mas eu fiquei com vergonha. Isso acaba revertendo para nós de uma forma negativa. E a gente não se permite determinadas ações, né? Pois e todo dia é um recomeço, né, Amaline? Sim, Todo dia a gente tem a oportunidade de recomeçar. Não é que é alguém que tem tempo que não olha para si mesmo, ou tem tempo que não pratica um hobby, não pode sim, fazer de novo, né? É aquela isso. coisa. Andar de bicicleta, ninguém esquece como é que anda de Não, bicicleta. isso. Então, o que que você gosta de fazer? O que é que faz o seu coração cantar? Muitas das vezes, essas coisas são coisas simples. São Simples. coisas que você fazia quando você era jovem, quando você era criança. Então, é isso que está vivo em você, dentro de você. Sim, Então, é fato que a gente fica na vida corrida e o tempo é cada vez mais escasso, mas conforme você disse, a gente precisa se priorizar. E são muitos nãos e poucos sims. Então, na vida também, a gente acha que a gente agradar as pessoas, isso é você dizer sim para todo mundo. sim. Mas qual que é a hora de você começar a dizer não para coisas que talvez não está alinhado com o seu propósito, com sua meta, com a sua felicidade, ou não está alinhado com você praticando seus hobbies, fazendo, cuidando de você, que é isso que não é tão essencial que você pode dizer não para o novo chegar, né? E esse novo, na verdade, são hábitos novos, são coisas que você, na verdade, também já fazia alguns anos atrás, você não faz mais. Pode ser dançar, né? Hoje eu atendi uma Sim, paciente que fala que, ô, doutor Alex, eu agora voltei a dançar, estou dançando forró, né? Outra gosta de ótimo. cozinhar, né? Então, como é importante essa autoavaliação. Às vezes, sim, nesses momentos de sofrimento ou nesses embates da vida, a gente às vezes é convidado, ou é um grande momento para a gente parar e refletir. Parar e dizer, porque a gente pode estar num ciclo vicioso que você precisa só parar, analisar, por isso que o autoconhecimento, então, o autoconhecimento, ele pode ser estimulado também por alguns livros, então, esses livros muito conhecidos como livros de autoajuda e por vezes são até discriminados, né, a Sim, Marlene? Confesso também que quando eu comecei a ler esses livros, eu ficava às vezes até com vergonha de ir lá na prateleira, lá no livro de autoajuda, para procurar o que vão pensar de mim, né? Igual você até falou. Poxa, e daí? E daí que vão pensar de mim? Eu tô querendo me desenvolver, eu tô querendo ser feliz, eu só quero ser feliz, eu não quero mais exatamente. nada. Então, existem algumas indicações de livros de autoajuda, lógico que qualquer livro, tanto tem livro que vai ser bom, tem livro que não vai ser tão bom, mas talvez alguém, um médico, né? Eu receito muito livro aqui para minhas pacientes, com muito orgulho. Eu falo, ó, já li esse livro. Às vezes tem livro que eu li mais de uma vez, porque me fez tão bem que eu li de novo. Então, toda vez que você lê um livro, isso vai movendo em você, né? E é você mesmo, com o seu próprio pensamento, que vai melhorar, né? Que vai adquirindo aí esse autoconhecimento. E aí você começou a falar aí da rotina, né? E como é que é importante a gente estabelecer a rotina. Eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre a rotina, até porque, né, a gente estabelecer uma rotina, às vezes começa da gente se priorizar, da gente começar o dia já pensando na gente, Sim, né? com certeza. Eu tenho um lema de vida, doutor Alex, que é viver intensamente cada minuto como se ele fosse o último. E desde que eu trabalhei com oncologia, que isso ficou muito forte em mim, assim, sabe? Então,
Às vezes a gente não precisa esperar que algo que não é tão desejado aconteça para a gente tomar pequenas atitudes. E uma forma que eu encontrei de melhorar muito o andamento, né, do meu dia é aderir ao minimalismo. E aí, o que seria o minimalismo, né? É viver com pouco, viver com mínimo. Mínimo de pessoas tóxicas. Às vezes a gente fala, eu tenho uma amiga de vários anos e é uma amizade maravilhosa, mas ela te faz bem, né? Quando você está próximo dela, né? Naquele cafezinho da padaria ou numa saída na praia, ela te agrega positivamente? Ou será que você só se habituou a tê-la como amiga ou um amigo, Uhum. certo? Então, isso também são coisas. Viver no excesso, né, de coisas, né? Quando a casa está lotada, eu tenho apego a objetos, apego a roupas. Até que ponto isso vai ser legal para mim, né? Porque quando a gente acumula muitas coisas, a gente acumula histórias que muitas das vezes elas não são aquelas histórias que a gente gostaria de lembrar, certo? Então, quando a gente elimina o velho, que não nos faz bem, a gente dá lugar, como o senhor mesmo disse, ao novo, que vai nos revigorar. Então, isso é muito intenso. Quando a gente entende isso aqui em casa a gente tem uma pergunta, olha, preciso comprar uma caneta, mas eu já tenho 10 canetas. É necessidade ou é desejo? Então, essa pergunta a gente precisa se fazer, né? Para entender, será que eu realmente preciso? Ou isso é só um capricho? Será que vai ser bom realmente para mim? Né? E voltando a falar da rotina, um hábito que é muito importante. Quando a gente fala dos pilares da qualidade de vida, a gente entende muito melhor essa questão da rotina com propósito. A gente sempre se baseia na pirâmide de Maslow, né? Que ele sempre falava que a gente precisa ter as nossas necessidades básicas, que é a base da pirâmide, resolvidas para a gente chegar aos níveis mais superiores, inclusive a nossa autorrealização. Então, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia, né, o meu corpo? Os pilares da qualidade de vida são uma alimentação saudável. Eu preciso sim me preocupar. Maline, você está se preocupando com o corpo escultural? Não, estou me preocupando com a saúde do meu corpo. Se para isso eu preciso fazer atividade física regularmente e uma alimentação de verdade, então sim, estou preocupado com o meu corpo, né? E por que não ter essa preocupação? Qual o problema? Vão beber água. Também vou beber. Beber água, né? Então, isso são simples ações. Eu tinha uma dificuldade enorme de beber água. Até hoje minhas filhas falam, mãe, tá bebendo água? E aí eu aprendi a colocar o copo, comprei um copo grandão assim, e aí falei, vou botar perto, e quando eu vejo que ele tá descendo a água, eu vou lá e renovo. Porque eu não gosto de água gelada, eu gosto de água em temperatura ambiente. Então facilita a minha vida ainda. Então a gente tem que ter essas preocupações. Os pilares também, eu digo que o sono reparador é mais um pilar que a gente tem que preocupar. Mas eu tenho insônia. Eu já vivi um problema enorme com insônia desde que minha mãe faleceu. E a partir daí eu demorei a retornar, passei por tratamento. E o que me levou a ter um sono reparador hoje? Que eu falo que eu alcancei essa graça e foi assim, algo que me revigorou também. Eu aderi a algumas posturas no meu dia. Primeira coisa, que eu amo café, mas depois das 15 horas eu não bebo mais café. Então aí eu aderi aos chás quando eu tenho chá disponível, se não um suco mais natural, muito líquido e óleos essenciais. A vida assim, tudo para mim hoje. Eu sou muito fã de óleos essenciais, igual agora. Antes da gente começar a live, eu acendi um incenso de lavanda, deixei o ambiente bem propício para ter tranquilidade,
né, para que a gente deixasse fluir aqui só bons sentimentos, só boas palavras, para que tudo que saísse aqui da nossa live fosse positivo para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Então, antes eu achava que meditação era algo que eu tivesse que ficar lá zen, com o olho fechado, 1 hora. E eu cheguei à conclusão com os estudos, né, a busca do autoconhecimento, que meditação não é só isso. E eu sempre falo, meditação é a resposta da oração. Então, quando a gente pede algo a nosso ser superior, né, cada um com a sua crença, a gente pede, a gente conversa com esse ser maravilhoso e a gente tem que esperar o retorno. Então, a meditação nada mais é do que a gente se permitir escutar tudo aquilo que está angustiando nosso coração, as respostas para muitas das nossas perguntas. Então, quando a gente silencia, a gente fecha os olhos, falo que a respiração é a alma de tudo, né? Então, a gente precisa, naquele estresse, hoje você tira o carro da garagem, já tem alguém buzinando, já tem, acabaram de buzinar, já tem um estressado, e aí a gente aprender que precisa respirar, né? Encher o pulmão de energia para que a gente saiba lidar com as situações. Quantas vezes, né, a gente fica estressado com alguma coisa, vem aquela taquicardia, até uma crise de ansiedade, que muitas das vezes, por esse mundo tão agitado que a gente vive, pode acontecer. E é para que a gente não fique aí dependente de medicações, né, que a gente tenha controle. E eu não costumo falar de equilíbrio de corpo e mente, eu gosto de falar de harmonia. Então, quando a gente tem essa harmonia do corpo, da mente, do espírito, a gente chega a situações que antes talvez a gente não soubesse resolver e a gente passa a ter mais paz, mais tranquilidade. Eu falo que o grande sonho da minha vida é abrir um instituto, eu já tenho até nome para ele. Instituto Vida Leve, porque eu acho que a gente precisa ter uma vida leve. E tudo isso, né, a gente só vai ter se a gente se permitir. É a gente que tem as rédeas da situação, né, as rédeas das nossas vidas. Isso, está tudo ao nosso alcance. Sim. E a respiração, ela tá aqui dentro da gente. A respiração é você voltar para a base, né? Voltar para você mesmo, voltar para alguma coisa que já está dentro de você. Então eu trouxe aqui um livro aqui que eu vou recomendar. Eu já trouxe vários livros aqui, tá, Marlene? Que a gente está falando sobre autoconhecimento. Ótimo. Então, você falou sobre respiração. Esse livro aqui, ó, A Arte de Respirar, tá? De Danny Priman. É um livro super gostoso de ler, tá? Ele é cheio de... não sei se você conhece. Não Ele é super gostoso. E vale a pena. É exatamente sobre isso. É sobre você encontrar paz em você mesmo. Você é a sua paz. Você não depende de ninguém. Você que pode, naturalmente, igual você falou, identificar pessoas que não estão te fazendo bem, que não estão te dando energia boa. Você não precisa tratá-las mal, você não precisa expulsar elas da sua vida de alguma maneira ruim ou que te dê uma energia ruim. Mas se você ativamente sabe que aquela pessoa não está te fazendo bem, você não é obrigado a estar ali com ela o tempo todo. Ou você que a vida é sua. Né? E nós somos né, resultados. doutor Alex? É até um não. É um não. É um não para a situação que não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem, você vai perdoar, você vai continuar amando essa pessoa, você vai ter sentimentos bons, você pode fazer uma oração, mas se ela não estiver fazendo bem para você, não está te dando energia positiva, você pode dar esse não e esse sim para você, né? Então, a gente é resultado da média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, com quem que você está convivendo mais? São pessoas que estão te dando
energia positiva, são pessoas que estão querendo que você vá mais à frente, são pessoas que querem o seu bem, mas estão te dando essa energia boa. A gente não adianta alguém falar que quer o seu bem e não está te dando uma energia boa. Demonstrar, Alguma coisa exatamente. ali não está legal. É, Então você pode andar, você pode de repente passar a encontrar pessoas, né, num grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo de autoconhecimento, ou de meditação, né, ou fazer sim, um yoga, fazer um exercício físico em grupo, qualquer coisa, ou rezar, né, fazer oração com aquelas pessoas que te fazem bem, isso também vai te atrair bons pensamentos, boas energias e felicidade, com né? certeza. Então, a gente Inclusive, começou a falar. Pode desculpa, falar. interrompi. Não, inclusive a Não, gente vai você ia falar começar aí. o ciclo de mulheres, né? Que eu falo Ah, que é uma ciranda de mulheres. Nessa ciranda, a gente a ciranda é terapêutica, né? Então a gente tem momentos de vivência, de reflexão, e a gente vai começar alguns círculos, né? Alguns já acontecem, outros vão acontecer, e eu vou estar coordenando esses cursos, e um já está previsto para março. A gente vai estar saindo num cruzeiro e vamos fazer a vivência num cruzeiro. Vai ser um cruzeiro de 3 dias, e aí eu tento aliar, né, as minhas paixões, levando em consideração tudo isso que eu estou falando, que é fazer o que a gente gosta. E só ressaltando que quando eu falo, dizer não, parece que eu sou uma pessoa com coração duro, né? Mas outro lema que eu tenho é ser amor aonde a gente for. Então, assim, a gente também precisa ser luz para as pessoas, né? Quando a gente está, às vezes, conversando, vem alguém que está cansado, está estressado. Então, dê sempre uma palavra de afeto, algo que possa fazer. Hoje mesmo eu estava tendo aula, aconteceu algo com o professor na hora da aula e ficou bem abalado. E ali a gente foi conversando, fui tentando acalmar e tudo. E eu acho que é esse o nosso papel, né? Todos nós temos uma missão nesse mundo. Hoje a minha missão é cuidar das mulheres. E isso eu faço com muito amor. Muitas amigas, às vezes, estão com questões que precisam de orelhas, né? De ser ouvidas. E o terapêutico, às vezes, nem sempre a gente fala alguma coisa. Muitas das vezes a gente mais escuta do que a gente fala. Porque não cabe a nós aconselhar e nem julgar as pessoas, né? Mas sim sermos escuta. Que o mal do século hoje, eu digo, além do celular, é as pessoas não se escutarem, né? Elas só falam, falam, não tem retorno e não se preocupam com o bem-estar do outro, na maioria das vezes. Então, a gente precisa, sim, né, ter essa preocupação de cuidar. Eu falo que a grande ação da minha vida em todo sempre foi o cuidado. Porque enfermagem por si só, né, ser enfermeira já é por si só cuidar do outro. E isso vem quase 25 anos, né, trabalhando com isso. E depois eu parei de trabalhar nos hospitais, dando aula, e abrimos a agência de viagens. E a agência de viagens, eu também cuidei das pessoas, né? Eu digo que cuidar dos sonhos. E aí foi uma coisa muito desafiadora. E foi sempre muito gratificante. Porque eu sempre dava um jeitinho de fazer o pacote que a pessoa queria dentro do orçamento que ela tinha. E isso eu percebia que a satisfação, porque quando a pessoa se propõe a viajar, ela tá cuidando de um sonho. E quando a gente cuida do sonho de alguém, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter primazia para fazer, pensar em todas as consequências se você não fizer de uma forma cuidadosa. Então, isso tudo é muito importante, né? A gente ter em mente. E uma outra questão, além da alimentação, do sono reparador, do movimento, que eu digo que a gente precisa, sim, escolher. Quando fala, você faz atividade física? Eu faço. Você gosta de academia? Não necessariamente.
Mas como eu sei que aquilo é importante, né? Eu estou aí vivendo o meu período do climatério, e aí eu sei que a musculação é importante para a mulher nesse período. Então eu elegi a musculação, a caminhada, né, como as minhas formas de movimentação. Estou aí quase tendendo para yoga agora. Então, em breve, eu acho que vou estar inserindo também, porque eu estou bem nessa pegada a pegada zen, que eu acho que tem Aham. feito muito bem para minha alma, para o meu espírito, para minha mente, para o meu corpo. E quando tudo isso está em sintonia, a gente tem um resultado muito interessante. E é isso que eu falo para as mulheres. Né? Às vezes, eu não gosto de fazer atividade física, mas você precisa gostar de fazer algo. Né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Caminhada, o beach tênis, um tênis, enfim, conversar, muitas coisas a gente pode estar fazendo. Então, isso que é você entender aquilo que você gosta. Aula de dança, né? Tantas academias que oferecem todo estilo de dança. Uma vez a gente viajou para... Eu e o Pablo, a gente viajou para Argentina, a gente tinha participado de um congresso internacional e aí ia ter um concurso de tango. E quando a gente descobriu isso, a gente começou a fazer aula particular de tango com a professora de balé das nossas filhas. Então, assim, foi super maravilhoso, porque era um momento que a professora era uma delícia, a gente adorava ela. E ela era sensacional. Então, aquele momento ali era um momento prazeroso. Então, a gente tem que buscar realmente aquilo que nos causa bem-estar, que vai ser produtivo para as nossas vidas. Ah, muito bonita, Marine. E, e falando nisso, né, eu vou dar também outra dica prática aqui. É, que eu já dei aquele livro. Esse Esse livro livro aqui, é não sei se você ótimo. conhece, O Sim, Milagre da Manhã, sim. né? É o segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas. Então, a história minha com esse livro foi um dos primeiros livros de autoconhecimento que eu li, que também fala de rotina, aqui, ele também é um livro de produtividade. Esse livro, eu estava passando assim pela livraria, igual eu falei, na ala de autoconhecimento, de autoajuda, e eu estava com uma grande questão, porque eu sou cirurgião oncológico e nessa época a minha filha Luísa tinha acabado de nascer, minha segunda filha, e eu estava lá com meu filho, minha filha, pequenininho, dois bebezinhos em casa, minha esposa trabalhando bastante, né, na época. E eu estava sentindo falta de alguma coisa, igual você falou. A minha energia ela estava baixa, por mais que eu fizesse muita coisa, e os pacientes oncológicos exigem, eles precisam de uma energia boa. Então, para eu dar essa energia boa para eles aqui no meu consultório, que assim eu faço, eu preciso me cuidar primeiro, botar a máscara primeiro em mim, Isso, com né? toda Que você falou. certeza. Né? Então tem que cuidar da minha energia, da minha harmonia, como você falou também, né? Sim, Então, nessa época, eu realmente não estava tendo, né? De alguma maneira, eu estava querendo melhorar, mas eu não sabia como. E aí eu vi esse livro aqui, O Milagre da Manhã, transforma sua vida antes das 8 horas. Opa, pronto. assim é bom para mim, porque o que acontecia muito é que meus filhos e minha esposa, né, bebezinhos, eles acabavam que eles dormiam muito tarde e eu dormia, acabava dormindo tarde e acordando cedo. E eu percebi que aquela hora da manhã, a primeira hora da manhã, estava todo mundo dormindo. E Sim, eu tinha aquele horário para mim, ele era meu. E esse livro ele faz esse convite sim. de você descobrir, né, ou relembrar as coisas que você ama fazer, ou que você amava fazer, e fazer de novo isso tudo. Você Isso. tem como fazer isso, e quanto melhor você fizer isso, melhor será, né? Quanto melhor você, mais atenção você der à primeira hora do dia, melhor o seu dia vai ser.
E quanto mais dias bons você vai acumulando, dias, meses e anos, o seu resultado em felicidade, satisfação profissional, mas também de vida, de saúde, vai ser melhor. Então, essa primeira hora, como a Maline disse, você às vezes acordar 1 hora mais cedo ou meia hora mais cedo, cada pessoa vai ter seu processo, cada pessoa vai saber como chegar. Às vezes não precisa acordar mais cedo, mas entender que aquela primeira hora do seu dia, ninguém invadiu ainda. Você acabou de acordar, né? Quando a gente está consciente, a gente vai dormir, a gente está com tudo na cabeça. A gente vai deitar, a gente ainda está com um monte de coisa na cabeça, a gente acabou de ver, né? Pode, né? Tem muita gente que fica vendo celular até tarde, ou vendo televisão, tem várias coisas ali no seu meio consciente. Quando você vai dormir, a sua consciência vai para a sua parte, o subconsciente começa a agir. O consciente vai dormir e o subconsciente fica ali, fica trabalhando, vem os sonhos. E quando você acorda de manhã, você estabelece sua consciência, você está mais próximo dessa parte sábia do seu subconsciente, está mais próximo daquela resposta que você pediu para Deus, está mais próximo da paz interior, da sua respiração. Então, ele convida você a praticar o silêncio nesse momento, praticar um exercício físico. O silêncio, a gente pode pensar em meditação. A gente pode pensar também que meditação não é uma religião. Meditação não. É simplesmente você ouvir o seu corpo, você respirar, você praticar o silêncio mesmo. De alguma maneira, para quem é iniciante, existem as meditações guiadas, sim, que ajudam a você entender o que é. Repito, não tem nada a ver com religião. Porque alguma, né, tem gente que tem o medo, né, não é nem preconceito, é o medo, né? A pessoa tem uma formação religiosa, ela não quer ferir a sua formação religiosa, tá certo? Mas então, por isso que eu quero reforçar. É o entendimento, né, de que não é uma religião, é o seu momento com você mesma, a meditação. Exato. O exercício físico, de repente, é a melhor opção para você fazer o exercício físico de manhã. Não precisa ser uma coisa muito... é 1 hora de exercício? Não, às vezes é 20 minutos. Sim. Às vezes é você subir e descer uns lances de escadas, fazer um polichinelo. Isso vai aquecer o seu corpo para seu dia. Visualização. Visualização é você pensar que tudo que você vai fazer naquele dia vai dar certo. O que você vai pensar que vai dar errado? Se você pode pensar que vai dar tudo certo. Se você vai fazer uma reunião, por que você não imagina, então, aquela reunião acontecendo do jeito que você queria? Se você vai fazer um tratamento, ou uma cirurgia, ou uma quimioterapia, ou vai fazer uma consulta, por que você não imagina dando tudo certo, eu indo lá, sendo bem recebido, sendo amado, sendo, né, curado, dando tudo certo? Isso é uma visualização boa. Positiva, então, tudo isso, né? Inclusive você fazer afirmações, né? Você pode também fazer afirmações. Hoje vai dar tudo certo. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa amorosa. Eu vou encontrar amor no meu dia. Isso é uma afirmação positiva. Outra coisa que ele fala, a leitura. Então você pode comprar um livrinho desse aqui, né? Esses livrinhos que eu estou indicando aqui, A Arte da Respiração e O Milagre da Manhã, e começar a ler. Não precisa ser muito, é 20 minutos, é 10 minutos, começa com pouco. E outra coisa também que é interessante é a escrita, que a gente faz pouco, é a gente escrever. Às vezes ter um diário, ou você simplesmente escrever um problema que você está tendo, transcrever aquilo para o papel, é como se você estivesse falando aquilo para o melhor amigo, você está desabafando, né, Maline? Então esse livro aí realmente é um dos livros que eu separei hoje aí para a gente dar de dica aqui. Ótimo, muito, muito bem lembrado. E eu digo que não, como o senhor mesmo disse, não tem receita de bolo, assim, não tem uma coisa que talvez seja bom para mim ou para o senhor, não é para outra pessoa, para paciente, né? Cada pessoa precisa realmente descobrir, por isso que a gente tem que enfatizar a importância do autoconhecimento.
E aí, uma questão que eu gosto sempre de falar é a questão do pensamento positivo. Né? Por exemplo, muitas vezes a gente fala da positividade tóxica. Você, não, tá tudo ótimo. E às vezes não tá ótimo. Né? Então, mas Jogar a para gente debaixo do tapete. jogar para debaixo do tapete e aquilo só vai acumulando. O que o senhor disse é bem diferente disso, né? A gente se autoafirmar. Hoje meu dia vai ser especial. Hoje eu nasci para brilhar e eu vou ser luz aonde eu for. Então, isso são afirmações positivas, certo? Que vão fazer toda a diferença. No final do seu dia, você faz ali o equilíbrio na balança e vê que vai ser muito melhor. E isso é um exercício que faz toda a diferença. E o senhor disse da escrita, existe uma ferramenta muito importante e muito decisiva para o autoconhecimento, que são as morning pages, né? Trazendo para o português, é o diário. Né? Então, às vezes as pessoas têm medo de escrever porque alguém vai ler, né? Mas isso é uma ferramenta que te faz escrever sem tudo que vem no coração, tudo que vem na cabeça, e depois, se der vontade, reler. Se não der, também não precisa, como se fosse um desabafo. Ou se você não quer deixar, porque é alguma coisa que está te afligindo muito, e você não quer que corra o risco, né, de alguém ler, você escreve e você leva para um local e queima aquele papel. Isso é uma dinâmica que vai dar um alívio, como se realmente aquilo que foi escrito, né, que o sentimento transcrito, ele vai se esvair, né, ele vai embora, ele não vai existir. E, obviamente, tudo isso a gente está falando, mas caso a pessoa precise de um atendimento psicológico, um suporte psicológico para qualquer situação da vida que estiver vivendo, se não estiver dando conta com tudo isso que a gente falou, existem situações que a pessoa às vezes não dá conta. E tá tudo bem. Né? O tá tudo bem também está sendo questionado. Se não tá bem, não tá tudo bem. Então busque ajuda, certo? Verdade, não Né? pode ficar tudo Existem bem. profissionais gabaritadíssimos, né? O círculo de mulheres, a ciranda de mulheres, que vai ser Ah, lindo, que a gente vai estar trabalhando com essas mulheres maravilhosas. E eu digo que a gente mais aprende do que a gente ensina, principalmente em situações onde a gente às vezes tem situações de conforto, né? Assim, conforto de não estar passando problema, conforto de ter uma família maravilhosa, de estar acompanhado de quem você ama. E existem situações onde isso não é verdade, isso não acontece. Então a gente precisa acolher muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, né? De uhum. forma a facilitar, ser uma facilitadora de mulheres para que elas tenham realmente vida produtiva, bem-estar e se sintam Uhum. bem. Porque a mulher, ela precisa sim se sentir bem. Historicamente, né, a mulher vem de uma história de muita dependência, de sofrimento, de não poder ter voz, não poder ter vez. E essa conquista que a gente veio fazendo ao longo dos anos, ela ainda hoje, a gente percebe que temos problemas sim, né? Às vezes a gente não pode sair na rua com medo de ser assediada, determinados horários. E isso não era para ser dessa forma, né? A gente precisa sim ter o nosso espaço. Eu falo que a gente teve aí a possibilidade de emancipação, mas muitas vezes essa igualdade ela não existe, né? Nas empresas, em relação a prioridades enfim. Então, isso são coisas que a gente ainda vai conquistar. Mas se a gente chegar à conclusão de que a gente precisa se cuidar, se priorizar, se autoconhecer, eu digo que já está assim, meio caminho andado. A coisa já está fluindo muito bem. Com certeza, é cuidar da autoestima, né? A autoestima é o quanto que a gente se gosta, é o quanto que a gente Sim, se valoriza. E a autoestima não é você ser metido ou você não, ser longe arrogante, disso. né? Na verdade, quem é metido, quem é arrogante tem a autoestima baixa, né? Exato.
Exato. Então, autoestima é você cultivar, você precisa todo dia lembrar. Às vezes a gente só precisa, né? Às vezes a gente está num dia muito corrido, recebendo vários problemas, né? E tendo que lidar com eles, reagindo. Então, tudo que a gente está contando aqui sobre se autoconhecer, tudo isso vai ajudar você a passar por esses problemas. Os problemas eles vão acontecer. Mas um motivo da gente estar aqui falando sobre isso é que cada vez mais você se autoconhecendo, conhecendo suas emoções, entendendo, se amando, se trabalhando, se preparando, esses problemas vão cada vez impactar menos a sua vida, a Isso. sua felicidade. Então, é um dia a dia, né? A gente, eu, né, a Mailine, também a gente passa por situação difícil, né? A Com gente está certeza. lutando com algum problema, eu estou lutando com algum problema, ela pode estar lutando também com alguma coisa nesse exato momento, Sim. mas é só o fato de você estar querendo melhorar a cada dia. Então, a comparação é você com você mesmo. Isso. Então, uma das coisas, por exemplo, que abala a autoestima é você se comparar com outra pessoa, né? Às vezes você compara o seu pior com o melhor da outra pessoa. Você nunca compara, né? Dificilmente você compara, às vezes, o seu melhor com o pior de outra pessoa. Muitas vezes a gente compara, né, o que está ruim em você, porque você está vendo um erro ali, alguma coisa ali que não está te incomodando, aí você compara, ah, mas fulano está tão bem, né? Então, como que essa comparação também ela é danosa. E aquilo que eu estava falando, às vezes a gente esquece, às vezes só da gente voltar, poxa, um dia, aquele dia que eu passei no vestibular, caramba, aquele dia eu estava tão feliz, nossa, eu sou um vencedor. Ah, aquele dia que eu casei, né? Nossa, a minha esposa me ama, né? A gente estava tão Uhum. feliz naquele dia. Então, como que é importante também a gente lembrar que a gente é amado, a gente lembrar das coisas que a gente já fez, das conquistas que a gente, dos desafios que a gente já enfrentou, a gente falar, não, realmente, espera aí, esse problema aqui eu vou para cima dele, vai dar Isso. certo, né, Exatamente. Maria? Eu falo que são os resgates das nossas vidas, né? A gente precisa resgatar momentos e às vezes até com os momentos que não são tão legais, a gente aprende com eles também, né? Para deixar a gente mais forte, mais prontos aí para qualquer desafio que a gente venha a ter. E eu digo que o sentimento de gratidão também, ele é muito importante. Quando a gente é grato por tudo aquilo que a gente tem, por cada coisinha, né? Hoje aconteceu uma coisa aqui comigo, um trabalho, eu fiquei tão feliz, e assim, nem foi uma coisa tão grande, mas a gente vibrar, a gente se emocionar, precisar chorar, a gente chorar, né? Eu falo que o choro é uma lágrima derretida, é o sentimento derretido, na verdade. Então, quando a gente chora, a gente põe para fora aquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes a lágrima é de alegria, né? Eu sou uma pessoa super emotiva. Eu choro com filme, eu choro com alguém contando uma coisa boa. E isso é a gente vibrar, né? Colocar o sentimento para fora. Mas tem pessoas que são mais tímidas também, que não conseguem se expressar a tal forma, mas isso é um exercício, né? Por isso que a gente tem que estar juntas, eu digo, né? Assim, as mulheres têm que tá mais. Quando a gente tem esse espírito da sororidade, a gente entende umas às outras, sem criticar, sem julgamentos. Isso leva a gente muito para frente, né? Muito, uma coisa muito positiva. E por isso que eu digo que quando a gente está junto, não que os homens não sejam bem-vindos, não é o clube da Luluzinha, não. Mas é que a gente tem as nossas necessidades, né? Eu digo Ah, é sempre muito isso. lindo isso. E eu mesmo, eu faço parte de um grupo de mentoria, né, em que eu sou ali um mentorando. E como é importante a gente estar em grupo. Tem o professor, né, o nosso mestre, a gente faz encontros. O objetivo é o resgate da boa medicina, chama Círculo Virtuoso da Medicina, qual eu Que participo. lindo! Ótimo. É lindo, é lindo. E como é importante o nosso grupo de mentorandos,
né? Como é que um dá força para o outro, Exato. como é que um ensina para o outro. O mestre, o mentor, ele tem ali a grande missão de modelar, né? De dar o rumo, de dizer como que seria, né? Aquela dinâmica que ele bolou, né? Igual você falou, você planejou ali 3 dias ali de atividades, né? De recursos que você vai usar ali para transformar, tirar do ponto A para o ponto B, né? Aquelas mulheres. Mas como que é importante, por isso você programou essa ciranda, né? Sim, Essa roda viva aí, que vai ter seu momento mais íntimo, igual você falou, que as mulheres vão estar falando sobre elas, separou o momento para elas. Então, isso. como que isso é importante sobre auto-amor? É você separar o momento para você. Você pode, você merece. Você não precisa ficar com peso na consciência se você foi passear sozinha, se você foi fazer o seu... Você saiu, ó, tô indo lá fazer minha academia. Não tem problema. Aquele momento é seu. A vida, ela é essa, é linda. E a gratidão, igual você falou, ela libera neurotransmissores da felicidade, a dopamina, tudo que for serotonina, que for da felicidade, ele libera. Bem-estar, Então, sim. do bem-estar. Então, quando você faz um exercício, por exemplo, de gratidão, toda noite, vou passar esse exercício aqui como outra dica prática aqui, fazer um exercício de gratidão, pensar à noite o que eu fui grato, né? O que eu sou grato hoje, o que aconteceu hoje comigo que eu sou grato. Falar 3 coisas. Então, se você fizer isso por um mês, você vai ver sua vida se transformar. Quanta felicidade você vai conseguir resgatar na sua vida. É lógico que a Marlene falou muito bem, ela pontuou muito bem. Precisa de ajuda? Sim. É o que a gente está falando aqui, é o que você vai fazer. A paciente vem aqui, fica 1 hora aqui comigo na consulta. Mas o que ela vai fazer nas outras horas aí? Nos outros dias que ela está Ela ali? vai para a ciranda Ela de pode mulheres. estar... Isso! Ela pode estar se autoconhecendo lá na Ciranda das Mulheres, ela está Isso, cuidando dela. Então, esse conhecimento, ele transborda, né, Marlene? Ele passa para exatamente. você uma rotina, um hábito, Exatamente. né? E os círculos, eles também podem acontecer online, não somente presencial. Então, quem tiver interesse, começa a seguir aqui o Divando e a gente vai sempre estar falando, vai estar conversando sobre isso, que eu acho que é uma forma também, né, uma ferramenta muito prazerosa, estar com pessoas queridas, pessoas que querem o mesmo objetivo, na verdade. O online funciona muito. Inclusive, essa Sim, mentoria que eu faço, ela é online. sim, E aqui, exatamente. não é? Funciona muito. E com a pandemia, isso foi uma evolução que ela trouxe para a gente, né? Quantos que a Bastante. gente ajudou, né? Então, também por causa da pandemia, eu comecei a fazer live, eu comecei a me interessar por esse marketing digital, por esse mundo digital, como ele é lindo. E a gente está finalizando, né, Marlene? A gente falou Sim. muito, acho que eu poderia ficar aqui mais um tempão, que é um assunto que eu realmente, gente, fez muita diferença na minha vida, foi o autoconhecimento, né? Aumentar a minha espiritualidade, aumentar a minha energia, foi me dedicar a isso. Então, o sucesso, ele está 25% ligado à sua formação, à sua dedicação, né, à sua desenvoltura, mas 75% está ligado em autoconhecimento, Sim, no seu nível de felicidade, em como você gere as suas emoções, como você lida com os problemas. O sucesso está mais ligado a isso, né? Não estou dizendo que os 25% não servem, eles servem e eles são essenciais, eles mas somam. somam. Isso. Como que é essa balança, né? É muito mais pro autoconhecimento, pro equilíbrio, para a harmonia que você pontuou bem. Última dica prática aqui que eu vou dar é esse daqui, ó. Não sei se você conhece, Autoestima como Hábito. Eu Esse cheguei a livro é ler a sinopse incrível. dele.
Ele é incrível, pode comprar. Também, mesma coisa, eu estava pairando pela livraria, esse livro apareceu na minha frente. E eu estava precisando ler. Já tem uns anos que eu li e eu estava relendo para essa nossa conversa hoje, estava até relendo. E eu indico muito, da Gisele Izquierdo, Autoestima como Hábito. Como é que a gente pode literalmente cultivar, né? Tudo isso é baseado em psicologia aplicada, em neurociência, né? É um livro que eu li, então eu recomendo de verdade. Ótimo. Né? Até Então, vou a sugerir Marline... para o senhor colocar nos stories os livros, que às vezes as pessoas depois vêm, né? E acabam animando a comprar o livro. Vou colocar, Né? Marline. Então, poxa, vou agradecer muito a sua presença e vou pedir para você dar a sua última, a sua mensagem final, né? Agradecer muito a sua presença, vai enriquecer muito aqui, né? E vai ficar gravada essa live, né, para as mulheres, elas podem ouvir e certamente vai ajudar muita gente. Eu espero Obrigado. que sim. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito honrada com o seu convite. Espero ter contribuído de certa forma aqui no seu perfil. Convido as pessoas para estarmos juntas e o convite é sempre o mesmo. Priorize-se e seja o amor da sua vida. Eu acho que quando a gente pensa que o auto-amor é a base das nossas vidas, o autoconhecimento, a gente aprende que nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Com certeza, com certeza. Linda mensagem. Obrigado, então, gente. Obrigado pela presença. Uma boa noite. Boa E noite a fiquem com todos. Deus. Fiquem com Deus. Tudo de Tchau, muito bom. obrigada. Vamos se cuidar, vamos se amar. Isso aí. Até mais. Até. Obrigado.